Esse vídeo, pessoal, tem o objetivo de comentar algumas coisas relacionadas às dificuldades dos alunos iniciantes em Linux quando eles começam a sua jornada no aprendizado do sistema operacional. Então, ao longo desses anos de experiência ministrando essas disciplinas, a primeira coisa que me chama a atenção quando os alunos são confrontados, vamos dizer, com o sistema operacional em linha de comando é o intuito de eu tenho que aprender tudo isso, eu tenho que decorar tudo isso. Pô, com uma linha de comando eu tenho que botar parâmetros, eu tenho opções. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer a relação a isso, né, essa primeira dificuldade, é que é uma questão muito mais cultural do que de dificuldade. A forma de interação com os sistemas operacionais, desde o seu início, né, inicialmente era basicamente mexer no hardware diretamente, né, com chaveadores. Depois passou a usar terminais, né, os teletypes ou teletipos, né, que eram a saída em impressora, depois em monitor. Mas esses comandos, na verdade, não há necessidade de se conhecer completamente todos os parâmetros, todas as opções. Mas tem uma base de comandos, né, uma base de ferramentas que são poucas, vamos pensar, no universo que existem, né, que são necessárias se saber com profundidade. São poucas, né, são procedimentos básicos de rotina. Então é como tudo, a experiência, a prática, o uso vai determinar o que é ou não importante. Então tem que se assustar porque não tem um mouse e não tem uma interface gráfica. A questão muito mais é se ambientar nisso e praticar, obviamente. Outro fator é a questão da cultura da interface gráfica, né? Isso é uma cultura. Isso é um aprendizado que foi adquirido. Ele não é nativo, ninguém nasceu sabendo como se usa uma interface gráfica. Ah, mas o Linux também tem interface gráfica. Ok. Nem todos os procedimentos em administração de sistemas operacionais Linux vai se dar por meio de interface gráfica. Então, o conhecimento em linha de comando é fundamental. E, aliado a isso, tem a questão de, vamos dizer, de otimização de tempo, de garantia de execução, de independência do uso do sistema operacional quando em linha de comando. Então, a primeira questão que eu falo em relação a isso é: alguém ensinou um usuário a usar o Android, a usar o iOS, a usar um smartphone? Não, hoje é uma coisa natural, né? Se aprendeu com o uso. Tudo é assim. Então não é porque tem uma interface gráfica que vai ser mais fácil ou mais difícil. Depende qual procedimento vai se fazer. Então essa cultura da interface gráfica, ela tem que ser deixada um pouco de lado e tentar entender o que tem por trás disso, né? O que roda em segundo plano, o que tem atrás dessa interface gráfica, porque os procedimentos da interface gráfica basicamente são todos executáveis em linha de comando. Outro fator que assusta um pouco, assim, você está no comando. Então muitos dos comandos, dos utilitários, ferramentas usados em Linux não vão te dar retorno nenhum. E tu tens muitas vezes o poder, vamos dizer assim, de administração do sistema operacional, que tu vai fazer procedimentos que tu pode simplesmente parar tudo. Tá, e no Windows não é assim? Também é assim. Uma interface gráfica vai fazer diferença? Se tu quiser remover todos os arquivos do teu diretório pessoal, tu vai te fazer isso aí em linha de comando ou interface gráfica da mesma forma. Só que se tu errar um parâmetro, se tu colocar uma opção errada num comando e tu tiver os direitos para fazer isso em todo o sistema, tu pode fazer uma grande bobagem muito mais facilmente do que com uma interface gráfica. Mas isso não é um motivo de dificuldade, de assustar. Isso é uma questão muito mais de ter o cuidado correto. E aqui nós estamos tratando, né, do uso do sistema operacional como um administrador do sistema operacional, não como um usuário comum. Um usuário comum não teria nem direitos de fazer isso, né? Outra questão importante, né?
que se percebe assim, é verificar os resultados dos procedimentos. Então é muito assim, ó, tá certo, professor, o que eu fiz está correto. Antes de a gente entender a execução de um comando, a gente tem que entender qual é o objetivo da execução desse comando. Como é que eu valido, como é que eu verifico o que eu fiz realmente fez o que eu esperava? Então eu tenho que olhar os registros do sistema operacional, que são os logs. Eu tenho que verificar se os parâmetros que eu utilizei estavam corretos. E o que eu fiz realmente foi o que eu esperava. Então, essa é uma das dificuldades muito grandes encontradas, porque numa interface gráfica vai aparecer uma mensagem dizendo erro, vai aparecer dizendo não foi possível executar o comando, e muitas vezes no Linux não é assim que vai aparecer. Outra questão é documentação e fontes de referência. Então, a documentação principal que tem em Linux é a própria documentação do sistema operacional. Os comandos man, por exemplo, de manual, ou as fontes de referência dos próprios comandos, né, dos próprios utilitários. Então, os sites dos desenvolvedores, essas são as fontes principais, né? Claro que existem os fóruns, mas em relação a fóruns, em relação a blogs, em relação a vídeos do YouTube, tem que se ter uma referência de validação, vamos dizer assim, de experiência de quem está fazendo aquilo. Então, o que é o principal? Bom, quem é o desenvolvedor do sistema operacional, né, da distribuição Debian? Os desenvolvedores do Debian. E do CentOS, que é baseado no Red Hat, a própria Red Hat. E do Ubuntu, o próprio site do Ubuntu, os fóruns oficiais do Ubuntu. Pelo menos eles estão moderados, né? Existe alguém lá fazendo um filtro. Largar no Google e depois sair executando não é recomendado. O idioma inglês é um empecilho. O mundo da TI, né, a tecnologia da informação, a base é o inglês. Não podemos lutar contra isso. O que nós podemos fazer é evitar o nosso transtorno. Então, procurar ter um mínimo de fluência em inglês para entender tecnicamente. Não é um inglês para ler Shakespeare, para ler literatura em inglês antiga, não é isso. Mas nós temos pelo menos a base do idioma para entender se um comando foi executado com sucesso ou não. Que eu possa entender uma saída de um comando e verificar como eu posso procurar se está o correto ou não. É isso que eu estou falando aqui, certo? Então as traduções que existem para o português, muitas delas não são perfeitas. Então o idioma, digamos, padrão principal é o inglês em Linux. Outro caso importantíssimo que aparece, né? Explicar e replicar os resultados. Então assim, ó, eu tenho que executar uma série de procedimentos. Ok, executei. E aí a pergunta vem assim, tá certo, professor, o que eu fiz? Como é que tu podes verificar isso? Primeiro, entender o que está fazendo, né? Mas segundo, ter como fazer verificações. Então, como eu já tinha falado aqui, verificar logs, verificar os parâmetros, verificar a saída dos comandos e outra, replicar os resultados. Então, eu fiz uma série de procedimentos, ok? Tu consegue replicar isso? Mudando, por exemplo, o arquivo, mudando a distribuição, mudando, por exemplo, o tamanho do arquivo, a quantidade de arquivos que tu está tratando, ou a versão do serviço que está se usando. Isso é muito importante. Outra coisa que surge muito também, é sempre assim. Então o que eu fiz agora, esses comandos que eu fiz aqui, essa sequência, é sempre assim? A resposta é sempre depende. Vai depender de vários fatores. Primeiro que existem N formas, muitas vezes, de fazer a mesma coisa. Porque existem ferramentas diferentes, existem parâmetros diferentes, mas a gente tem que avaliar os resultados disso, né? Então, sempre assim, não é sempre assim. Na TI, na área de tecnologia da informação, raras vezes é sempre assim. Uma receita de bolo, é só seguir essa sequência.
A gente tem que entender os procedimentos, entender conceitualmente os procedimentos. E aí montar a sua receita de bolo, vamos dizer assim, para aquele caso específico. Mas o sempre é uma palavra muito complexa de se usar, principalmente na administração de sistemas. Outro fator, atenção aos detalhes, né? Então, assim, ó, uma vírgula, um ponto e vírgula, um espaço, maiúsculo e minúscula, tirei um comentário de uma linha, não funciona mais agora um serviço, tem que ter essa atenção. É hífen ou é um hífen só para executar um parâmetro, uma opção? Tem que olhar a documentação. E nem sempre vai ser igual nos comandos que a gente vai usar. Então, percebe-se isso muito, né? Quando está se fazendo alterações de configuração de serviço. Pô, professor, executei aqui a modificação na configuração, eu dou um start no serviço, dá erro. Onde é que está o problema? Bom, primeiro, tem que olhar os logs, identificar qual a linha que está apresentando o erro, qual é a mensagem que está apresentando o erro, verificar no arquivo de configuração qual foram as últimas modificações, né? Bom, esses são os primeiros passos para poder entender. Mas os detalhes, pessoal, a sequência da execução dos comandos, isso é fundamental. Então, onde procurar por soluções aos problemas, né? Então, a primeira coisa que surge assim, não está funcionando, eu dou um start aqui no serviço e não executa. O que eu posso fazer? Bom, primeiro qual a mensagem de erro? Existe uma identificação da linha de configuração que está com problema? Qual foram as alterações realizadas nos arquivos de configuração anteriores ao erro? Funcionava há 5 minutos atrás? O que foi feito de 5 minutos para frente? A partir dessas mensagens, elas podem ser colocadas no Google abertamente, mas elas podem ser procuradas, por exemplo, no site do desenvolvedor, para ver se não tem uma issue, né? Se não tem algo em aberto que não foi resolvido ainda, se tem uma questão de versão, então de repente usar uma versão anterior, fazer um downgrade ou um upgrade. Bom, tem vários caminhos aí, certo? Mas eles todos passam por uma fonte segura, confiável, onde o desenvolvedor normalmente modera, certo? Outro fator importantíssimo, assim, isso é claro, quando se está analisando um sistema operacional, tem dois viés, basicamente. Um usuário comum, ou seja, eu quero usar o sistema operacional para rodar uma aplicação. É isso aí, se rodar minha aplicação está tudo certo. Beleza, vou usar um navegador aqui no Linux, tudo bem. Modo gráfico, ótimo. O outro caso tu vai ser um administrador do sistema. Então, tu vai ter que atuar quando as coisas não funcionarem e quando tu nem saberes exatamente o que o usuário na ponta está fazendo. Isso é muito mais difícil, é muito mais complexo. Então, quando você analisa o sistema operacional, qualquer que seja o Windows, seja Linux, mas aqui o fato é Linux, temos que ter o domínio de algumas ferramentas para análise de disco, memória, processador, logs de serviços, verificação de usuários. Bom, isso é diferente de um usuário que apenas utiliza um editor de texto. É completamente diferente. Então, é uma forma de abordar um problema de forma diferente. Ambos são Linux, ambos são sistema operacional, ok. Só que, qual é o teu interesse? É simplesmente usar ele ou tu administrar? É diferente. Outro caso que surge assim, distribuição de Linux preferida. Eu prefiro usar o Debian, o Ubuntu, o CentOS, o Red Hat, o Gentoo, o Alpine Linux, o Kali Linux. Nós temos que ter a visão que 90 ou 95% dos procedimentos feitos no sistema operacional Linux são idênticos, independente de distribuição. E esses caras são importantes. Os outros 5 ou 10% são questão pessoal, de gosto, questões subjetivas até. Eu prefiro Debian em relação ao CentOS, ok, sem problema. Então tu tem que conhecer essas particularidades do CentOS ou do Debian. Mas em ambos os casos, tu vais ter uma questão
que quando tu fores ser contratado ou tiveres um ambiente que tu tenha que administrar, muitas vezes tu não vai ter essa escolha. Tu não vai ter escolha da distribuição que tu quer usar, é a distribuição que existe. Então, conhecer as distribuições é importante sim, certo? Ter uma preferida, sem problema, mas tu conheceres as outras é muito importante. Outro fator que surge assim, né, quando o pessoal está aprendendo as questões de Linux básicas, o nível de conhecimento de comandos. O que eu preciso saber, por exemplo, um comando como ls, né, para fazer listagem de pastas, né, de diretórios e arquivos, tem 30 parâmetros, 20 opções. Preciso saber todas? Não precisa saber todas, mas precisa saber as básicas. Por exemplo, no caso do ls, um ls-l, um ls-la, no mínimo. Isso é o básico. Não, mas eu quero ordenar as pastas por ordem de descendente de criação. Aí que entra a questão de tu buscar a documentação, para tu saber quais são os parâmetros. Mas o que é muito mais importante? É tu saber que existe o comando ls para fazer listagem de arquivos e pastas. Que existe um comando cp para fazer cópia de arquivos e pastas. Existe o comando rm para remover arquivos e pastas. Tu entender isso, a base pelo menos, o resto tu vai buscar na documentação. Então, é preciso decorar tudo? Não, mas tem que saber pelo menos onde procurar esses complementos necessários. Outro fator que é fundamental, o registro das experiências práticas para uso futuro. Então assim, ó, que legal, consegui fazer uma sequência de tarefas aqui, usei 10 comandos, 20 parâmetros, que legal, beleza. Passaram-se uma semana, não usou mais isso aí. Preciso usar isso de novo. E agora, como é que era mesmo? Era, deixa eu ver, era AWK-F. Pessoal, o registro, mesmo que seja num caderninho, mesmo que seja num bloco de notas, que vocês mandem para o, sei lá uma aplicação qualquer na nuvem, que vocês guardem num arquivo, mas vocês têm que ter esse registro de uma forma que vocês entendam para uso futuro. Por que eu falo isso? Muitas vezes, quando começa a se ver Linux, os alunos que estão começando, iniciantes, eles não enxergam o uso disso no dia a dia. Muito pela questão da inexperiência, né? Está recém ingressando numa área de TI, ou não entendem ainda o contexto do uso dessas ferramentas, mas quando isso for necessário, ele tem de onde buscar. E nada melhor que a própria pessoa ter os registros das suas experiências. Então é fundamental que seja armazenado de uma forma legível para vocês mesmos. E aí o nível de detalhamento que tem que estar registrado depende de cada um. Eu já tenho uma certa experiência em Linux, ok? Então talvez eu não tenha que fazer um passo a passo de tudo. Não, eu estou começando agora. Quanto mais coisas se detalhar, melhor vai ser o aprendizado e melhor o aproveitamento no futuro. Então é uma questão muito mais pessoal aqui, mas tem que ter o registro. Eu guardo tudo de memória. Olha, até hoje eu não conheço ninguém que tenha registro fotográfico para todas as coisas que ele já viu num curso que tem um monte de detalhes, como é, por exemplo, um curso de Linux. E por último aqui, pessoal, os conceitos de sistemas operacionais. O Linux é o kernel, ou seja, a parte interna. As ferramentas, os comandos são aplicações que são executadas a partir da área de usuário, né, que usa esse kernel para acessar o hardware. Esses conceitos que eu estou falando aqui são os conceitos de sistemas operacionais genéricos. Então é fundamental que se tenha a base dos conceitos de sistemas operacionais para poder aproveitar e entender com mais clareza o que é um comando de análise de processos, o que é um comando para finalizar um processo, o que é a área de swapping, o que é um processo que está esperando entrada e saída, o que é um disco, o que é um HD, o que é um arquivo, o que é um diretório. Bom, isso são a base de sistemas operacionais. Isso independe do Linux.
são os conceitos. Então, entender esses conceitos vai facilitar muito o aprendizado do Linux. Então, em resumo a isso, pessoal, assim são dificuldades que ao longo aí da minha trajetória como professor eu observo, né, que acontecem. Isso aqui não é exclusivo para Linux, né, mas aqui eu peguei o foco de Linux, que acho importante, né, quem quer começar a entender a parte de Linux, fique atento a esses detalhes. Então, espero que vocês possam aproveitar essas dicas.